A entrega, ela não foi completa, ela não foi correta quando o cliente quer desistir do plano mediante a expectativa do cliente. E isso acontece por vários motivos, por inúmeros motivos. Mas o motivo principal é a comunicação gerada dentro da empresa, gerada dentro dos setores. Porque para você fazer uma entrega bem feita, é importante que você entregue no mínimo o que você prometeu. Mas essa promessa não é o que você de fato prometeu, não é o que de fato está dentro da sua expectativa, mas sim dentro da expectativa do cliente. Porque você pode até ter entregue o que você falou que ia entregar, mas e o cliente? Será que ele entendeu que ele iria receber aquilo? Será que ele entendeu que a velocidade ia ficar daquela forma e de repente quando foi feita a instalação a internet ficou mais lenta? Por vários motivos, pode ser por um internet pelo celular não comportar aquela internet que você implantou, pode ser pelo local que o roteador foi deixado, porque o técnico não conseguiu convencer o cliente que daquele local a internet naquele ponto X vai ficar lenta, ou às vezes o técnico nem informou, nem explicou para o cliente, simplesmente perguntou assim: onde você quer que coloque o roteador? Aí o cliente falou: é aqui. Aí ele foi lá e colocou, e na outra extremidade, numa área de churrasqueira ou num quarto do filho que joga, a internet ficou lenta em função da rede interna, da rede sem fio lá dentro. Então, são vários motivos pelos quais os clientes querem cancelar os seus planos ou ficam insatisfeitos. Eu ainda vou gravar um vídeo ensinando como você evitar o cancelamento, como reter o cliente na base. Mas esse é basicamente sobre a entrega, que é um dos passos do processo dentro da empresa. Então passa por alguns passos: a atração, a venda, a conversão, né, que é a venda de fato, o envolvimento. Aí vem a entrega. A parte da entrega, ela parece óbvia, mas deixa eu te contar algo. Uma entrega bem feita é aquela que você surpreende o seu cliente. Porque na maioria das vezes acontece o contrário. A surpresa que eu estou falando aqui é a surpresa boa. Quando você surpreende o seu cliente de uma forma positiva, ou seja, quando você entrega mais do que a expectativa que ele gerou dentro da cabeça dele. Esse sim, essa é uma entrega que vai fazer o cliente indicar outros clientes, que vai fazer o cliente permanecer na sua rede, que vai fazer o cliente te elogiar, que vai fazer o cliente entregar depoimentos para você, para a sua empresa, para que você divulgue esses depoimentos. Uma entrega bem feita é quando você entrega mais do que você promete. Lembrando que, mediante a expectativa, mediante o que está dentro da mente do cliente, não é o que está dentro da sua mente, porque você pode estar achando que você está entregando mais e o cliente pode estar achando que está recebendo menos do que foi prometido. E como é feito isso para você preparar uma entrega maior ou melhor do que você prometeu? Você vai preparar uma PUV, P-U-V. Só que antes de te falar o que é uma PUV, eu vou falar o que acontece normalmente. Normalmente o cliente liga na empresa e fala assim: eu quero contratar um plano de internet. Aí o atendente fala assim: eu tenho o plano de R$ 59,90 de tantos mega, eu tenho o plano de R$ 79,90 de tantos mega e tenho o plano de R$ 99,90 de X mega. O cliente, obviamente, ele vai escolher o plano mais barato. Então começa aqui o erro. Ou seja, não foi entregue, não foi investigado, não foi pesquisado com o cliente qual o plano que atenderia ele. Então, quando é pesquisado sobre o plano que atende, é possível fazer um atendimento sob medida. Mas no caso aqui foi vendido o plano de R$ 59,90. Aí o atendente fala: esse plano tem tantos mega, e o cliente lá entende que vai atendê-lo e ele gera uma expectativa daquele plano mediante o valor. Aí o atendente fala: tudo bem, então está fechado o plano, no máximo até amanhã
vai ligar alguém para você para agendar esse atendimento. Aí passa 2 dias, 3 dias e ninguém liga para aquele cliente. E o cliente já está ligando na empresa, ou seja, já começa a insatisfação ali. Aí de repente o cliente liga e você consegue agendar. Ah, então tudo bem, nós vamos amanhã às 13 horas. Aí o técnico não aparece lá às 13 horas. O técnico ou não aparece amanhã ou aparece às 16 horas. Então, alguns minutos para o cliente pode ser muito tempo para gerar insatisfação. Aí tudo bem, aí passado esse período, se caso aconteça isso, aí o técnico conseguiu ir na casa do cliente. Aí consegue ir lá na casa do cliente, aí o técnico não tem a habilidade de comunicar, de chamar o cliente pelo nome, de fazer perguntas, de passar as explicações de como o cliente vai utilizar aquela internet de uma forma melhor, de convencer que colocar o roteador naquele cômodo pode dificultar o sinal da rede sem fio, porque ali tem 2 banheiros naquele caminho e tem vidros também, além da distância, ou seja, o técnico não conseguiu convencer. Além disso, às vezes o técnico sai de lá, deixa a parede suja, deixa desorganizado, quando não esquece algumas ferramentas na casa do cliente. Então esse cliente, por vários motivos, ele vai ficar insatisfeito e vai ligar para a empresa para falar, olha, a minha internet está lenta, a minha rede sem fio está acontecendo isso, não estou querendo assistir os meus jogos ou as minhas séries, a minha parede ficou toda suja, o técnico deixou todo sujo, inclusive entrou com sapato com barro aqui na minha casa, ou seja, gera várias insatisfações ali. Aí o cliente liga para o suporte, aí o suporte quer explicar, quer justificar tudo aquilo lá, ou seja, não acolhe o cliente da forma que ele merece. Aí o cliente é óbvio que ele vai querer cancelar. Mas nós temos provedores, nós temos uma outra forma de entregar mais do que o cliente merece. Então vamos lá para a PUV. PUV, P-U-V, Proposta Única de Valor. Como você produz uma proposta única de valor? Dentro de todo o contexto da venda, você mostra para o seu cliente que a forma que você atende, com a internet que você tem, com os serviços que você entrega para o seu cliente, que se você ainda não entrega, eu aconselho você procurar saber sobre os SVAs, sobre aplicativos de música, aplicativos de vídeo, aplicativos de saúde, para entregar junto com a sua internet para o seu cliente, que isso você acaba transformando isso em uma PUV, Proposta Única de Valor. E se é uma proposta única, só você tem para entregar. Então, não é preço. E como você produz essa proposta única de valor para quando você for entregar, surpreender o cliente? Primeiro isso começa com o marketing. O marketing atrai e essa atração tem que ser verdadeira. E quando você atender esse cliente, é importante que você atenda de forma diferente de todos os atendimentos que ele já recebeu até hoje na vida dele mediante a internet. E nesse atendimento é importante você vasculhar, você virar um detetive na vida daquele cliente para saber o cenário que ele está, quantos celulares que ele usa, quantos acessos, o que ele faz, se tem crianças ou adolescentes ou até adultos que jogam, se são jogos online, quais tipos de jogos que são para você entregar a internet correta. E aqui já começa a proposta única de valor, ou seja, você vai oferecer o plano ideal para aquele cliente. Mas, para potencializar uma proposta única de valor, imagine a seguinte situação, o cliente ligando para a Noberto Net. Depois de eu fazer usar toda essa comunicação que eu falei aqui, aí eu fechei o negócio com o cliente com aquele plano mais robusto que eu tenho. Aí eu sei que eu tenho possibilidade de fazer a instalação para o meu cliente somente daqui a 2 dias. Ou seja, hoje é dia 1º, eu posso entregar somente no dia 3. Se eu sei que eu posso fazer a instalação somente no dia 3, daqui a 2 dias, isso é um tempo muito grande para o cliente. Mas se eu sei que eu posso entregar somente no dia 3, eu peço
eu combino com o cliente que eu vou entregar no dia 4, só que eu vou no dia 2 ou no dia 3. Ou seja, aqui eu já estou surpreendendo. O cliente ele está na expectativa, eu utilizei a minha comunicação, eu convenci o cliente, olha, porque nós vamos marcar com você no dia 4 para eu conseguir cumprir o horário, a data, para não gerar uma falsa expectativa. Você explica para o cliente, porque nossa empresa é muito organizada, a gente cumpre com os nossos compromissos à risca, com rigorosidade. Então o cliente, na maioria dos clientes, ele já sofreu com promessas que não foram cumpridas. Então possivelmente ele vai entender. Aí você marcou lá no dia 4. Só que no dia 3, 10 horas da manhã, a sua empresa liga para aquele cliente e fala assim, olha, você tem disponibilidade de receber o nosso técnico hoje na parte da tarde, ou seja, um dia antes, às 14 horas? Aí o cliente, mesmo que ele não tenha disponibilidade, ele vai dar um jeito de sair do trabalho dele, ou de encaminhar alguém lá para a residência, ou de receber da empresa se for um plano corporativo, um plano para a empresa. Então você já surpreendeu. O técnico vai lá, aí o técnico tem técnicas de comunicação porque você treinou ele. Você explicou para ele como ele tem que fazer na casa do cliente. É observar o ambiente, fazer teste de sinal, para entender o melhor local que esse roteador vai ficar. Isso tudo explicando para aquele cliente que o técnico está gerando uma empatia, gerando um rapport, gerando uma sintonia com aquele cliente, sendo empático, né? Ou seja, se importando de fato em resolver as questões daquele cliente e evitar problemas com aquele cliente no futuro. Explicar o motivo que se colocar o roteador aqui atrás de um espelho pode ser que o sinal não passe. Explicar o que é o 5G, explicar o que é o 2.4, que o 5G mais próximo funciona bem, mas mais longo é o 2.4 que você tem que acessar. Ou seja, aqui você está surpreendendo também. Nenhum técnico que foi na casa daquele cliente passou essas informações. O técnico dentro da casa do cliente ou dentro da empresa é importante explicar sobre os equipamentos que estão na casa do cliente, que aquele talvez não comporte aquela velocidade da internet, aquele vai funcionar no máximo em tal velocidade, e explicar, o técnico explica que quando acontece tais coisas, como fica um pouco embaçado o vídeo que você está assistindo no YouTube, isso é em função, às vezes, do aparelho, que o aparelho não comporta aquela velocidade e aquele vídeo talvez seja mais pesado. É quando o técnico explica, dentro daquele momento que ele está na casa do cliente, que eu entendo que é pouco tempo, explica de como o cliente ter um resultado melhor em todos os sentidos ao uso da internet. Esse técnico, no final, na hora de assinar um contrato, ele lê pelo menos parte do contrato que são importantes para o cliente entender, para não ter, entre aspas, aquelas surpresas e depois o cliente ficar insatisfeito. Ah, mas não me falaram isso, eu não sabia disso. Porque acontece muito, acontece do técnico até chamar a empresa de desonesta, porque ele não entendeu aquilo que está dentro do próprio contrato que ele assinou, que a grande maioria dos clientes, das empresas, não olham, não leem todo o contrato. Mas perceba, quais são os seus maiores problemas de desistência de plano? Então, ajude o seu pessoal, ajude o time a tirar as dúvidas, ou seja, sanar o problema antes que aconteça o problema. Como? Com informação.